você já se perguntou qual o ideal? Quantas vezes você deve ejacular na semana? Sou o Dr. Segundo, urologista. Estamos aqui no Canal Pra Cima falando sobre a sexualidade e andrologia masculina. Estamos aqui no Canal Pra Cima falando um pouco da sexualidade masculina. Hoje o tema é frequência sexual, frequência de orgasmo, frequência de ejacular. Existe algum ponto ideal? Existe algum nível que considera excessivo? Hoje vamos tirar essas dúvidas sobre o orgasmo masculino. De antemão, agradecer novamente a todos que estão aqui no Canal Pra Cima, participando, comentando, curtindo. Não deixe também de seguir todas as nossas páginas nas redes sociais. No Instagram sempre estamos soltando um pouco de story, falando um pouco mais ativo do que aqui no YouTube. Esse tema que eu coloquei hoje aqui, porque é muito comum lá no nosso Instagram, homens mandam direto: Doutor Segundo, eu tenho 10 orgasmos na semana, eu tenho 2, eu tenho 3. Qual o ideal? Qual a frequência? Isso é bom ou é ruim? Primeiramente, vamos falar um pouco o que é orgasmo. O orgasmo, a ejaculação, é aquele momento no final da sexualidade do homem, que ele tem aquele prazer, aquele final digamos assim, do sexo, que ele vai ejacular, soltar aquele líquido que, geralmente, alguns homens, a grande maioria, ele encerra a sua atividade sexual naquele momento. O orgasmo, os estudos mostram que tem os lados positivos e os lados negativos. De um modo geral, existem estudos que mostram que o orgasmo, de um modo geral, previne câncer de próstata, previne problemas cardíacos, previne problemas de depressão. Existe um estudo atual em que o homem mostrou que quanto maior a frequência de ejaculação, de orgasmo, homens que tinham frequência sexual mais de que 21 vezes, comparado com homens que tinham abaixo de 6 orgasmos no mês, tinha um risco menor de ter câncer de próstata. Já outro estudo que fala sobre a parte cardiológica, que quanto mais o homem tem orgasmo, mais frequência sexual, mais ejaculação, diminui o risco de infarto agudo do miocárdio. Já a análise que fala sobre a sexualidade e os problemas de depressão, de ansiedade, mostra que homens que têm uma vida sexual mais regular, homens que têm orgasmos mais frequentes, têm menos chance de depressão, estresse, ou seja, o estresse, problemas cardíacos e até câncer de próstata tem relação direta com a frequência do orgasmo da população masculina. Por outro lado também, o excesso de ejaculação, o excesso da pornografia, o excesso do foco do ato sexual diretamente na vida do homem não é salutar, né? A maioria dos estudos mostra que aquele homem que tem aquelas relações sexuais exageradas ao ponto de ter ferimentos, ter traumas ou ter a compulsão pelo sexo também não é positivo. Outra pergunta bastante interessante, que mandam também direto, a relação do orgasmo com os níveis de testosterona. Realmente, alguns estudos mostram que o homem, naquele momento que ele chega ao orgasmo, você tem uma queda da testosterona, que normalmente volta aos níveis basais, ou seja, os níveis séricos normais. Não existe uma relação de homens com testosterona baixa que tem muita relação sexual. Nesse ponto, o orgasmo não tem nenhum comprometimento. Outro ponto também é sobre o orgasmo e as relações interpessoais. O orgasmo, detendo uma certa frequência sexual e exagerada, pode dar problemas com a parceria, porque quando você está num ato sexual, você está numa relação sexual, a gente tem que sempre pensar da outra pessoa que está aí do seu lado. E existe também alguns problemas, tanto aumento principalmente de homens que têm um desejo exacerbado, digamos, a compulsão, que podem não ter uma vida sexual legal com a sua parceria, porque essa compulsão por vontade de ter relação sexual. Daí também um alerta de alguns casos sobre esse excesso também do orgasmo que pode prejudicar a vida sexual. Assim, voltamos à nossa pergunta: qual a frequência ideal de você chegar ao orgasmo? Recentemente saiu um estudo em que mostra que a vida sexual do homem está relacionada diretamente com a sua parceria. E, em média, se um homem tiver de 5 a 7 relações sexuais e orgasmos na semana, seria o ideal, não seria patológico. Mas
esse valor não é um valor fixo, um valor, digamos assim, cravado, porque isso vai depender da idade, né? Quanto o homem é mais jovem, quando o homem tem uma idade menor, normalmente ele tem a capacidade, ele tem a vontade de ter orgasmos mais frequentes do que os homens mais velhos. Quando a gente vai também chegando a uma certa idade, também essa frequência pode diminuir e isso aí está diretamente relacionado com o envelhecimento masculino. Alguns homens também evoluem com algumas patologias. Hoje a gente tem a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, faz com que o homem diminua a frequência sexual. Daí, se você tem uma frequência sexual de 5 a 7 vezes na semana, estaria de uma faixa, digamos, de normalidade dos estudos, tá certo? Mas isso tudo depende muito de cada pessoa. O que a gente tem que ter importante é a felicidade que você tem de você e a sua parceria, tá certo? Esse vídeo foi bastante interessante. Você ficou alguma dúvida sobre outros temas da andrologia, sobre o tema da sexualidade masculina? Aqui no canal Pra Cima sempre a gente está tirando dúvida, falando mais. Deixa aqui o seu comentário, curta. Aqui de lá tá aparecendo outros vídeos. Caso você ache interessante, e eu acho que é importante, veja mais vídeos, se informe. O importante na saúde é não a saúde mental, é a saúde do complexo como um todo na sua sexualidade, tá bom? Dr. Segundo, urologista, e até o próximo vídeo.